Olá, amigos da lusofonia espalhados pelo mundo. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora que escutem esta emissão, que aqui de onde estou a produzi-la são precisamente 11 horas da manhã no Canadá, e do Canadá para o mundo estou precisamente a transmitir o programa Fado e Poesia. Hoje, numa edição especial, para vos apresentar a entrada da primavera, que começa precisamente hoje, neste dia 20 de março de 2022, mas também para relembrar que amanhã, dia 21 de março, se celebra o Dia Internacional da Poesia. E porque, nas minhas qualidades de poeta e de divulgação da poesia, não poderia deixar passar este momento sem efetivamente relembrar e aqui celebrar esse dia com toda a ênfase que ele merece, que é a poesia portuguesa, através da divulgação da internet, do Facebook e de todos os formatos que nos permitem divulgar a nossa poesia ao mundo. O vosso amigo Euclides Cavaco, mais uma vez, saúda toda a lusofonia espalhada pelo mundo com um abraço de amizade e desejos de uma entrada monumental na primavera e também um dia do poeta e da poesia com toda a ênfase, como disse, que ela merece. Um feliz dia do poeta, um feliz dia da poesia para todos quantos são poetas, poetisas, amigos da poesia que a leem, que a dizem, que a cantam. Portanto, para todos vós, um feliz dia da poesia. Devo alertar que tenho algumas coisas para falar sobre a poesia. Aqui provavelmente irei partilhá-las convosco, mas quero também dizer-vos que neste dia particular tive o maior presente, não só por ser poeta, ter a capacidade de escrever, dizer e partilhar a minha poesia. O melhor presente da minha vida que tive depois do meu casamento, depois dos meus filhos, foi precisamente o meu primeiro neto, que nasceu às primeiras horas do primeiro dia da primavera e está a celebrar já 19 anos. É aqui que quero, em primeiro lugar, endereçar ao meu neto Alex um feliz aniversário, um pouco antecipado, porque o dia do poeta é amanhã, mas nos anos bissextos, o dia da poesia e o dia da primavera, o primeiro dia da primavera, coincidem precisamente. E é neste ambiente florido, com este cenário magnífico, que vos apresento esta entrada na primavera. Sejam todos bem-vindos, com um sorriso nos lábios e, naturalmente, entrarmos nesta primavera, neste ano 2022, com todo este entusiasmo que nos assiste. Queria, e aqui para já, deixar-vos o passatempo que habitualmente vos deixo, hoje um pouco provavelmente mais curioso, porque vamos ter uma festa, celebrar os anos do meu neto e não só, outras festas que hoje se celebram aqui por amigos muito especiais e que vamos reunir entre amigos, dadas as circunstâncias não tão chegados como deveríamos estar, mas pelo menos associarmos-nos a este evento que é a primavera, a estes amigos. E eu ajudei esta manhã, antes de vir aqui para o estúdio, a pôr a mesa para esta festa que vamos celebrar hoje. E ao colocarmos a mesa, lembrei-me de colocar na mesa uma coisa que se coloca com muita frequência em cima das mesas. E eu poderia dizer-vos até em verso, mas vou-vos dizer simplesmente assim: qual é a coisa que eu coloquei em cima da mesa, que nós colocamos na mesa e que se coloca com muita frequência nas mesas, que se corta, mas ninguém come? Eu até, no meu livro de passatempos, que
posso dar aos meus amigos que queiram adquirir. Se me mandarem o vosso e-mail, eu posso mandar no formato MP3 um exemplar do meu livro Saber e Lazer. Portanto, basta apenas dar-me o seu e-mail, mande o seu e-mail e eu terei muito gosto em oferecer-lhe o meu livro Saber e Lazer. E este passatempo no meu livro Saber e Lazer diz assim: o que é que se põe na mesa e quer esteja ou não com fome, para sua grande surpresa, corta-se, mas nunca se come. Portanto, agora seja você aí a dizer-nos o que é que se põe na mesa. Cortamos, eu corto, a minha mulher corta, conforme a situação, mas nunca se come. Portanto, aqui fica esta pergunta, este passatempo para vocês poderem digitar a vossa resposta, participarem no passatempo e estarem em comunhão, em partilha com fado e poesia neste programa hoje, particularmente especial, dedicado à primavera e dedicado ao Dia Internacional da Poesia. E neste dia também temos a particularidade de vos informar, e sobretudo para a região de Aveiro, todos aqueles amigos que estão na região de Aveiro, que hoje se celebra também na região de Aveiro, e mais precisamente na vila de Angeja, um festival sobre os artistas de Aveiro e do Voga. É chamado o NAVE, portanto é o núcleo dos artistas de Aveiro e do Voga, aqui, que hoje celebram o seu centenário. Curiosamente, eu gostaria de partilhar convosco esta notícia do seu presidente, do seu diretor, que é o meu particular amigo, Manuel Assis, para quem eu daqui envio um abraço, e para toda esta reunião, para este movimento que hoje se realiza precisamente na vila de Angeja, onde estarão diversos artistas vindos do Brasil e também de Portugal. E já agora deixe-me partilhar esta notícia, que eu tenho o prazer de dizer que fui eleito o embaixador do NAVE no Canadá. É um grande prazer para mim que não só o diretor Manuel Assis, mas também todo o núcleo de Aveiro me elegeram como o embaixador do NAVE aqui no Canadá. Este núcleo hoje, pelas 17 horas, vai reunir-se precisamente num local que creio que é precisamente o solar do Alambique, na outra margem do Voga, onde estarão diversos artistas, os artesãos da zona de Aveiro, da zona do Voga, mas artistas vindos do Brasil e não só. Teremos os artistas Paulo Tanoeiro, ainda o Joe Cavalin, creio que é uma senhora, e ainda também fizeram presente com a minha poesia o embaixador do Canadá do NAVE em Aveiro, que é o Euclides Cavaco, este vosso amigo. Eu quero aqui endereçar parabéns a todos aqueles que se envolveram neste único acontecimento de levar mais além a cultura e, sobretudo, a arte na região de Aveiro. Parabéns, Manuel Assis, meu diretor e meu particular amigo, e a todos aqueles que fazem possível com que este encontro, hoje, às 17 horas, na Vila de Angeja, tome lugar e seja efetivamente um festival. E assim, amigos, eu queria apresentar-vos o meu neto, que chegou aqui agora, o Alex, como já vos falei, neste dia particular da primavera e da poesia. Alex, vem aqui junto de mim e dizer um olá para todos os ouvintes do mundo, porque hoje é o teu dia muito particular. Alex, aqui temos o meu querido Alex. Diz olá. 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 Este é o meu Alex, que completa 19 anos.
é a força maior que me inspirou a minha poesia e o presente maior que eu tive neste dia magnífico que é o Dia do Poeta, o Dia da Poesia e o primeiro dia da primavera. Obrigado, Alex. Ok? E agora sim queria partilhar também convosco um pouco da nossa poesia antes de entrar propriamente no nosso programa de hoje, para vos falar sobre alguns pormenores da poesia portuguesa. Como sou poeta há muitos anos, escrevo há mais de 50 anos, publico há mais de 40 anos e é a minha força maior. É de facto o que me prende à vida, para além da minha família, para além das coisas que amo, a poesia é um desses elementos que eu amo. E a poesia é, de facto, a elegância da língua portuguesa. Eu sou um amante da língua portuguesa, sempre fui através do tempo, já nos meus anos académicos, nos meus anos de estudante, eu tinha sempre o prazer de ser a literatura estar em primeiro lugar, a poesia estar em primeiro lugar. Escrevi para muitos jornais nos meus tempos da adolescência, nos meus tempos da mocidade. Cheguei a ganhar alguns prémios, com muito gosto, mas continuei a escrever. Depois o Canadá trouxe outros horizontes, ficou por uns tempos parada, mas depois, nos anos 80 e 90, eu continuei a lançar cá para fora a nossa poesia, publicando livros, CDs, dando a conhecer aos fadistas, aos artistas que a cantaram, tendo hoje mais de 250 temas gravados em fado e em canção e mais de 500 temas gravados em récitas. Portanto, tem sido uma constante na minha vida ligada à poesia. A poesia é efetivamente a elegância da língua portuguesa e é considerada uma das 7 artes, conjuntamente com a escultura, com a música, com o cinema, com a pintura e com todas as outras artes, das 7 artes consideradas no mundo. Poesia é de facto como que um reflexo sentimental e emocional das palavras quando elas são colocadas em verso. Muita gente confunde o que é um poema e o que é a poesia. É muito simples explicar, mas também não se sintam mal de não entenderem, porque, no fundo, poesia e poema são de facto como que um casamento. E este casamento é efetivamente o dizer a palavra e o sentir a palavra. O poema é efetivamente o concluir, o colocar do poema nas suas palavras, rimando-as ou não, colocando-as nas suas diversas formas e concluindo uma composição literária a que se chama poema. Poesia já vem depois do poema, porque é efetivamente a emoção, é a inspiração, é o que se sente, é o sentimento que o próprio poema incute na pessoa que o sente, que o lê e que o ouve. Portanto, há uma ligeira diferença entre um poema e a poesia. Poema é efetivamente a composição literária, e já falamos das diversas formas de poemas, e a poesia é o sentimento, é o que nós sentimos quando lemos, quando ouvimos um poema que nos diga algo e que nos tanja a alma. A rima. Muita gente pensa que a rima que tem que ser para todos os poemas. Não necessariamente. A rima é de facto uma coisa bela, é mais uma das maravilhas da poesia e dos poemas e pode ou não exercer-se. Geralmente a poesia cantada, sim, essa exige a rima, exige também a métrica, porque as notas musicais têm que caber dentro das notas métricas que o poeta escreve. E aí já requer um pouco mais de técnica para o poeta que escreve para poder ser cantado, para poder ser musicado, e por isso mesmo aqui já temos algumas diferenciações precisamente
nesse campo, nessa dinâmica. Podemos dividir os géneros poéticos como mais ou menos 3 mais importantes, que são o épico, o lírico e o dramático. Nos tipos de poemas, podemos também dividi-los como o soneto, a balada, o ode, o idílio, a elégia e ainda também a sátira. Não interessa a quem lê, porque no fundo é o sentimento que vem de toda a satírica, por exemplo, não tem nada a ver com a lírica ou com a idílica. Portanto, são géneros poéticos diferentes, mas já que hoje estou a falar disso, queria dar-vos a saber que há mais do que um género poético. A métrica, como falei, é precisamente a técnica que é exigida e requerida para quem canta, para os poemas que vão ser cantados, como o fado, como as canções, como a balada, que requerem uma métrica precisamente para entrarem nas notas musicais. Classificam-se também os versos e muito rapidamente pelo número de sílabas que eles têm, como o monossílabo, o dissílabo, o trissílabo, o pentassílabo, o decassílabo e ainda também o alexandrino, ou versos livres, que as pessoas queiram por quantos versos quiserem. E hoje a poesia, o verso livre, está muito em voga. Muita gente escreve sem a contagem dos versos. O mais comum que nós usamos é o verso com 5 e com 7. O de 5 sílabas chama-se a redondilha menor e o de 7 sílabas a redondilha maior. Estes são os que mais se usam tanto para as cestilhas, como para as quadras, como para as quintilhas, que são efetivamente os versos mais cantados e mais usados, sobretudo no fado. E isso, porque escrevo muito para o fado, é precisamente o formato mais comum que eu uso e que os nossos poetas usam, sobretudo aqueles que escrevem para poemas para serem cantados. Amigos, esta foi efetivamente uma passagem breve sobre a poesia, sobre o que é a nossa poesia. E por isso mesmo eu quero deixar-vos uma ideia do que é a nossa poesia. Vou, entretanto, e para já, apresentar-vos o nosso primeiro segmento, que hoje vai versar sobre a primavera e sobre a poesia. Vamos entrar com o primeiro segmento mais dedicado à poesia e queremos agradecer aqui já inicialmente aos nossos formatadores dos vídeos, à Gracinda Coelho, ao Afonso Brandão e ainda ao Arlindo Silva, para quem eu envio um abraço muito grande, com um agradecimento também e desejo de uma ótima primavera, de uma entrada na primavera e também de um Dia Internacional da Poesia cheio de coisas bonitas. Vamos então entrar no primeiro segmento com poemas dedicados à poesia, com fados dedicados à poesia, e não só, porque vamos entrelaçar a primavera e o Dia da Poesia. Então, iniciaremos com o primeiro tema, ser poeta. Ser poeta que vos digo e que vocês devem ouvir mais calmamente para sentirem então a poesia. Eu digo o poema e você sente a poesia. Depois, o nosso querido amigo Mário Jorge irá cantar um tema que é a poesia é a voz da alma. Um abraço para si, Mário, se nos está a ouvir. Seguirá a voz da alma, seguirá também a alma do poeta. Desculpem que estou a falar demais, não é? A alma do poeta, depois o fado das andorinhas pelo grupo de ecos de Coimbra e depois a essência de um poema. É assim que iremos entrar neste primeiro segmento
vamos deixá-lo consigo. Sinta a poesia, veja o poema e esteja connosco. Bem-vindo à primavera e a este Dia Internacional da Poesia. Check out this Verbo. Oh, man. Michael, they're your cousins. Ser poeta é predicado. Não se estuda nem se aprende. É um dom ao nascer dado. Não se compra nem se vende. Ser poeta é possuir rara sensibilidade. Da voz das coisas ouvir e dar-lhes vitalidade. Ser poeta é entender a perene natureza e em verso descrever a sua bruma e beleza. Ser poeta é divagar pelo universo infinito na ânsia de desvendar o seu mistério inaudito. Ser poeta é transformar de uma forma enternecida as palavras para dar mais sentido à própria vida. Ser poeta é ter talento de expressar a inspiração. Ousado, eu, quando tento, sou apenas pretensão. Loucos são os poetas, há quem diga vulgarmente, por verem como os profetas os trances que a alma sente. Quão loucos são os poetas, há quem diga vulgarmente, penetram na natureza, vagueiam pelo universo, dão alegria à tristeza e da prosa fazem verso. Penetram na natureza, vagueiam pelo universo, ao descer cantam palma e dão brilho à noite escura. Na guerra tréguas e calma, do ódio geram ternura, e ao deser cantam palma e dão brilho à noite escura. Na guerra tréguas e calma, do ódio geram ternura, poesia, voz da alma e nada tem loucura. Poesia, voz
uma alma de poeta contempla os universos e com estro interpreta as emoções nos seus versos. Em cortês galantear, faz das palavras poesia, com sentimento e rimar em perfeita sintonia. E num êxtase sublime, a sua alma dá guarida aos versos onde se exprime para dar ao poema vida. Correm rios de emoção em cada verso escolhido e divina inspiração para harmonizar o sentido. Nasce um poema qual filho que o seu âmago produz, aonde reflete o brilho que a sua alma reluz. Na magia de um poema ditado à simples caneta, há a mística suprema de uma alma de poeta.
Hey, PC, since I switched to ordering my groceries through PC Express, I get my life back. From over 130,000 available. Mais que um simples texto em verso, para ser bem conseguido, pelo seu contexto disperso, terrestre e fazer sentido. Não é apenas rimar ou a pompa do seu tema, nem tão só metrificar que dão vida a um poema. Tem que haver inspiração subtil e transcendente para harmonizar a emoção em quem o lê ou sente. Pode ter da rima ausência, livre de estilo ou sistema, mas conter nele a essência que dá alma a um poema. Ter estrofes inteirinhas que tanjam o sentimento e ler-se nas entrelinhas ao sabor do pensamento. Fechar no verso final, como um bom poema assume, com a chave literal que o seu sentido resume. Numa doce linguagem que nos embala em magia, ao encerrar a mensagem que o transforma em poesia. E amigos, depois deste segmento que aqui partilhei convosco, espero que tenham gostado. Tentei trazer aqui uma homenagem ao poeta e à poesia na sua generalidade para homenagear este Dia Internacional da Poesia que decorre precisamente amanhã e que hoje, fazendo o programa dedicado à primavera, venho efetivamente conjugar estes dois acontecimentos que estão também interligados, porque as flores, a primavera, este entrar numa outra dimensão é efetivamente algo de novo e de bom e gracioso. Portanto, uma feliz primavera para todos, boa entrada na primavera no hemisfério norte. Recordo que no hemisfério sul é precisamente o contrário. É a entrada do outono, aqui é a primavera. Volto ainda a sugerir a alguém que hoje o programa é um programa especial, feito a esta hora, uma hora provavelmente não muito conveniente para muita gente. Não sei, porque nunca tinha experimentado emitir e difundir a esta hora. Faço aqui esporadicamente hoje, mas se os ouvintes não forem a quantidade que eu espero que haja, não voltarei a fazê-lo a esta hora e muito menos ao domingo. Sei que é um dia não muito próprio para isso, porque muita gente vai às suas igrejas, vai dar os seus passeios com a família, juntam-se, vão ter os seus almoços ou jantares e não seja aquele dia mais indicado para o fazer. É precisamente também um estudo, porque estou aqui a ver no outro monitor e os ouvintes não me parecem assim um número muito avultado, o que desencoraja, desmotiva um pouco, e eu não gosto de ser desmotivado também, como ninguém gosta. De maneira que vamos tentar, se não der, continuarei, isto é, como disse, é um programa especial, não voltarei então a fazê-lo ao domingo, será feito numa outra oportunidade,
à quarta-feira, como já o temos estabelecido. Quero também ainda voltar a sugerir que podem responder ao passatempo. Muito simplesmente, não vou perder mais tempo nem fazer-vos perder mais tempo com isso. Se quiser, digite a resposta. Se não quiser, não digite. É só simplesmente dizer-vos o que é que se coloca em cima da mesa. Nós pomos a mesa. Há muita gente, como esta manhã, eu coloquei a mesa com a minha mulher, ajudei, pus aquela coisa toda. Vamos ter bolos, vamos ter, sei lá, carnes frias, vamos ter tanta coisa que se corta e que se come, mas há uma coisa que se põe lá, em cima da mesa, que se corta, mas ninguém come. Então, diga-me qual é essa coisa que se coloca em cima da mesa, corta-se, mas ninguém come. Então, boa sorte, porque nós vamos partir para este segundo segmento. Vamos efetivamente trazer-vos este segundo segmento e talvez também aqui o último segmento deste programa de hoje, dedicado à primavera e dedicado à poesia. Mais uma vez, boa entrada na primavera. Sejam todos bem-vindos às flores, a este magnífico jardim que aqui preparei para si, e também a homenagear a poesia e os poetas de todo o mundo que celebram o seu dia amanhã. Portanto, muitas felicidades, um abraço de amizade para todas as poetisas e todos os poetas que nos escutam ou que nos irão escutar em diferido, porque podem ouvir, sabem que podem ouvir este programa em diferido e ainda comentar depois também. Não há problema. Eu irei dar a resposta deste passatempo mais tarde, no fim do programa, quando vier aqui para me despedir. E depois então, sim, você, não vou dizê-lo antes, só no fim, e você então pode, ainda no decorrer deste programa, vendo agora em direto ou em diferido, responder, digitar a sua resposta. Não se preocupe se não está certa, porque eu não vou dizer nada, nem digo nada até ao fim do programa. Então vamos assim entrar nesta segunda parte, neste segundo segmento deste programa de hoje, Fado e Poesia, hoje dedicado à primavera, dedicado à poesia. Esta parte, este segundo segmento, é mais dedicado à primavera. Eu irei entrar com um poema que tem por título Doce Primavera. É precisamente isso que vou partilhar convosco, Doce Primavera. Ouça-o com atenção, sinta-o, faça dele poesia. Porque é um poema que só é feito poesia quando você o sentir. Foi assim que eu expliquei. Poema é a composição literária, poesia é o que se sente, enalado, derivado, sentido, precisamente desse poema, desses poemas que dão aso à poesia. Depois iremos ouvir Fado Primavera. Raquel Pires irá interpretar um fado numa grande noite de fado também, que foi gravado pela RTP e que aqui passarei hoje como mais uma dedicatória à primavera. Depois mais um poema que vos irei dizer e partilhar, que Portugal é um jardim. Tudo isto é um jardim florido na primavera. E Portugal é efetivamente esse jardim. É um jardim figurativo, é um jardim figurado que aqui, porque cada terra é uma flor. Ouça o poema e transforme-o em poesia para si, porque no fundo é quase uma metáfora, dizendo-vos que cada flor é uma terra portuguesa, ou cada terra portuguesa é uma flor que se transforma num jardim, e que Portugal é precisamente esse jardim. É isso que tento transmitir neste Portugal é um jardim, nessa metáfora, se assim a quiser aceitar. O nosso querido amigo João Balsas irá interpretar seguidamente Ternura de Rosas. Mais uma metáfora também aqui, porque são duas rosas que nasceram, feitas gente, e que irá ouvir. Transforme-as em poesia. Ouça este fado cantado pelo nosso querido amigo João Balsas, que desde a Marinha Grande em Portugal
para quem eu envio um abraço muito grande também, que vai cantar-nos aqui Ternura das Rosas. E eu encerrarei este programa com mais uma ternura. Falamos de ternura porque primavera também é ternura. E então será a ternura das aves. Como as aves sabem com ternura quando é primavera. Elas vêm dizê-lo aqui, mais uma vez, num poema que escrevi e que você, ouvindo essas aves com toda a sua ternura, transforme em poesia este poema que escrevi com o nome Ternura das Aves. Vamos então ficar, meus amigos, com este segmento para terminarmos este programa de hoje, Fado e Poesia, dedicado à primavera e ao Dia Internacional da Poesia. Doce primavera, que o tempo fizera bela e colorida. Pela sua beleza, é na natureza a mais preferida. Doce primavera, tão breve quimera como a mocidade, que após a partida deixa bem sentida na alma a saudade. Romântica primavera dos amantes sonhadores, que perfuma a atmosfera ao dar vida e cor às flores. Primavera que a andorinha ao ressurgir anuncia, com virtude de rainha é dela simbologia. Primavera é melodia da vida feita canção, nos versos de uma poesia de suave inspiração. Primavera sempre doce, que a alegria prolifera. Ai, que bom se a vida fosse uma eterna primavera. The wait is finally over. Shen Yun.
As terras de Portugal são um jardim sem igual que à beira do mar se cita. Cada terra é uma flor, plena de perfume e cor, sempre viçosa e bonita. O seu perfume exalado cheira a mar e cheira a fado, cheira a gente portuguesa, sem saber qual a mais bela. Cada terra é aguarela de fulgurante beleza. Os poetas e pintores dão mais vida a estas flores na sua inspiração. Quer na tela ou pergaminho, fertilizam com carinho e regam com emoção. Todos temos uma flor neste jardim sedutor que é a nossa terra natal. Temo-la sempre no peito, feita flor, amor perfeito, a colorir Portugal. Vi duas rosas nascer e dia a dia crescer num jardim chamado vida. Transparentes e viçosas são hoje as mais belas rosas a que a terra deu guarida. Transparentes e viçosas são hoje as mais belas rosas a que a terra deu guarida. Soberbamente cuidadas, estas rosas delicadas transbordavam de perfume. Por serem rosas perfeitas,
satisfeitas, causando às outras ciúme. Por serem rosas perfeitas, estavam sempre satisfeitas, causando às outras ciúme. Tinham em cada alvorada, esperançosa madrugada, de mais um dia risonho. E o sol com um sorriso trazia do paraíso tudo que fosse o seu sonho. E o sol com um sorriso trazia do paraíso tudo que fosse o seu sonho. Que essas rosas feitas gente deixem delas a semente na sua essência mais pura, para sempre a vida adornar de quem as soube cuidar com tanto amor e ternura. Para sempre a vida adornar de quem as soube cuidar com tanto amor e ternura. Vi transparecer alegria nas aves fazendo um ninho, cantando em sintonia seu hino de passarinho. Estas simples avezinhas livres em terno voar, sempre cantando e sozinhas na construção do seu lar. Depois dele construído, provaram ainda mais dotes, pois com labor desmedido lá criaram seus filhotes. Exemplo belo e sereno, que o meu entender supera, por estímulo terreno sabem quando é primavera. E dentro de mim eu sinto, quando as contemplo melhores, que há para além do instinto entre estas aves amor. Aquelas bonitas aves, cuja vivência me apraz, com os seus cantos suaves, inspiram o mundo à paz. E tal como prometido, meus amigos, quando estamos a chegar precisamente ao término de uma hora de programação, porque é mais ou menos aquilo que penso fazer, e foi assim que nós terminamos este segmento dedicado à primavera, dedicado à poesia. Quero aqui, no final do nosso programa também, endereçar os parabéns a um casal muito simpático, com quem vou ter o prazer de me reunir dentro de alguns minutos e que hoje têm uma dupla celebração. É curioso porque nós somos amigos muito particulares, muito íntimos,
que são nossos amigos há mais de 50 anos. Este casal é um casal muito simpático, a Maria José Parreira e o César Parreira, naturais do Alentejo e do Algarve, que residem aqui no Canadá, que hoje celebram duplamente 90 anos de idade e que nasceram a parte apenas 3 dias ou 4 dias a parte, celebram hoje 90 anos de idade e também o aniversário de casamento. Portanto, vejam que festividade vai acontecer hoje com este casal simpático, com quem vamos ter o prazer de conviver assim que o nosso programa termine. Iremos efetivamente ter esse acontecimento único, 90 anos de vida. Parabéns, Maria José, parabéns, amigo César Parreira, por este dia magnífico, pela vossa vitalidade, que aos 90 anos continuam a ter a vitalidade de 50. É um prazer estar aqui convosco hoje, dar-vos um abraço de amizade e deixar os sinceros parabéns neste dia que é para vocês tão particularmente gratificante. Um abraço de parabéns, de amizade e que continuem com esta juventude, com esta primavera da vida a viver os vossos dias. E foi precisamente nesta mesa que eu ajudei a pôr a Mavilde, colocar a Mavilde, não coloquei a Mavilde na mesa, coloquei essa coisa na mesa, ajudando a Mavilde a pôr a mesa. E eu coloquei então esta coisa na mesa que agora é que vou cortar, coloquei, deixar lá e agora vou cortar essa coisa que é precisamente a resposta ao nosso passatempo de hoje. E sabem o que é? Simplesmente as cartas. Pois é, eu deixei um baralho de cartas em cima da mesa e agora, por curiosidade, vou cortar, mas não as vamos comer. Portanto, o que se coloca em cima da mesa, que se parte ou que se corta e não se come, são as cartas. E foi assim, amigos, que terminamos mais uma edição de Fado e Poesia com este vosso amigo Euclides Cavaco, que do Canadá para o mundo irradiou mais um programa de Fado e Poesia e que aqui deixa um abraço de amizade com desejos de boa primavera, uma ótima primavera, um Dia Internacional de Poesia maravilhoso para todos os poetas, poetisas e quem gosta da poesia pelo mundo fora. Foi um prazer estar convosco. Aqui estarei na próxima quarta-feira, às 21 horas de Portugal, como habitualmente, para vos trazer mais uma edição de Fado e Poesia. Até lá, aquele abraço deste vosso amigo Euclides Cavaco.